O problema do mal pode ser reduzido a 3 frases. Se Deus é onipotente, ele pode impedir o mal. Se Deus é bom, ele quer impedir o mal. Mas o mal existe. Logo, ou Deus não é onipotente, ou Deus não é bom. Esse é o argumento lógico do mal. E ele não é um truque retórico de ateu de internet. É, nas palavras do teólogo John Frame, provavelmente o problema mais difícil de toda a teologia. Vale separar duas coisas que costumam se misturar. Há o problema lógico do mal. A acusação de que teísmo e existência do mal são logicamente incompatíveis. E há o problema emocional do mal, a dor concreta de quem pergunta por que, Senhor, diante de uma perda. Este episódio trata do primeiro. Não porque o segundo seja menos importante, mas porque uma resposta mal fundamentada ao problema lógico deixa a pessoa sem chão justamente na hora em que mais precisa dele. Vale também separar mal natural, terremotos, doenças, morte, de mal moral, o pecado de anjos e homens. A Escritura trata o mal natural como consequência do mal moral. É o que Gênesis conta na queda, no 3º capítulo, e o que Paulo explica na carta aos Romanos, no capítulo 8. O problema que resiste é o mal moral. Como pode existir pecado em um universo governado por um Deus soberano e bom? Essa pergunta não vai ser resolvida com uma frase de efeito, mas ela tem resposta, e essa resposta está na Escritura, não na filosofia. Antes de chegar à posição reformada, é preciso mapear o terreno. Existem pelo menos 5 respostas correntes a esse problema, e a maioria delas resolve a tensão lógica sacrificando algo que a Bíblia não permite sacrificar. A primeira é o mal, como ilusão. Setores da Christian Science e certas correntes do hinduísmo dizem que o mal não é real, é aparência. O problema desaparece porque a premissa desaparece. Mas essa resposta se autorrefuta. Se o mal é uma ilusão, a própria ilusão, o fato de sermos enganados a ponto de sofrer com algo que não existe, já é, ela mesma, um mal real. A dor de acreditar numa ilusão dolorosa continua exigindo explicação. A segunda é o mal como privação do ser. Essa é a resposta mais influente na história do cristianismo, defendida por Agostinho e sistematizada pela escolástica tomista. Etienne Gilson é um dos seus expositores mais claros. A tese é a seguinte: todo ser é bom, como está em Gênesis, no capítulo 1, e na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4. O mal não é uma substância, é a ausência de um bem que deveria estar presente, como a cegueira é a ausência de visão. Deus criou tudo bom. As criaturas, por serem criadas do nada, diferente de Deus, que sempre existiu e não depende de nada para continuar existindo, são mutáveis e tendem a escorregar de volta ao não ser. Não ser, aqui, não significa deixar de existir fisicamente. Significa perder aos poucos a perfeição com que foram criadas, como uma nota musical que desafina ou uma imagem que perde nitidez. O mal, nessa visão, não é uma coisa que existe por si mesma positivamente. É o enfraquecimento de um bem que deveria estar inteiro e não está. O mal moral nasce quando uma criatura racional, dotada de livre-arbítrio, permite essa deterioração. Nas palavras de Gilson, citadas pelo teólogo John Frame, a causa do mal está sempre em algum bem. E, no entanto, Deus, que é a causa de todo bem, não é a causa do mal. É uma posição elegante. Mas tem um problema estrutural que Frame expõe bem. Mesmo que o mal seja não ser, alguém escolheu deixar o ser deteriorar. E essa escolha, sendo real, não é ela mesma privação nenhuma. É a mesma dificuldade da analogia do buraco da rosquinha. Ninguém fabrica o buraco separadamente da massa, mas o padeiro escolheu fazer rosquinhas em vez de pão sem buraco, e continua responsável pela forma que deu à massa. Se Deus é o autor de todo o ser do universo, ele também é, de algum modo, a fonte de toda a ausência de ser nele. O problema não desaparece, só muda de nome. A terceira é o arminianismo. Deus abre mão do controle. É a resposta mais popular em círculos evangélicos. Deus criou o homem livre, o homem escolheu pecar, e Deus, no máximo, previu isso sem determinar. Essa posição tem 2 problemas. O teológico,
Se Deus realmente entrega o resultado final ao livre-arbítrio das criaturas, nada garante, nem mesmo em tese, que o mal não triunfe no final. O hermenêutico. Ela não consegue explicar os textos em que a própria Escritura atribui a Deus a ordenação de eventos maus. O endurecimento do coração de Faraó, em Êxodo. A entrega de Cristo, pelo determinado desígnio e presciência de Deus, como diz o livro de Atos. A maldição pronunciada sobre Absalão por meio do próprio pecado de Absalão, no segundo livro de Samuel. A quarta é o hiperdeterminismo. Deus é o autor do mal. No polo oposto, alguns que se dizem calvinistas, Gordon Clark e Vincent Cheung, são exemplos citados com frequência nesse debate. Concluem que, já que Deus decreta tudo, Deus é literalmente o autor do pecado. Essa posição também tem dois problemas simétricos aos da anterior. O teológico. Se Deus é autor do mal, o mal passa a fazer parte da essência do Deus que criou. E deixa de haver solução final para ele. Não pode ser extirpado do que é constitutivo da própria natureza divina. O hermenêutico. Ela ignora os textos em que a Escritura nega explicitamente essa autoria. Tiago diz no primeiro capítulo que Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. João afirma o mesmo na sua primeira carta, e a própria Confissão de Westminster declara que Deus, sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado, nem pode aprová-lo. Vale dizer com todas as letras, essa não é a posição de Calvino, nem da tradição reformada clássica, nem da Confissão de Westminster. É uma distorção que se apropria do vocabulário calvinista sem reproduzir sua estrutura teológica. A quinta é o chamado Greater Good Defense isolado, a defesa do bem maior. De Leibniz, com sua tese do melhor mundo possível, até John Hick, com sua teoria do mal como necessário para o amadurecimento moral. Alguns argumentam que o mal existe porque, no cômputo geral, ele produz um bem maior do que sua ausência produziria. Há uma semente de verdade legítima aqui, que a posição reformada vai recuperar mais adiante. Mas sozinha, essa resposta não resolve nada, porque não diz como Deus se relaciona com o mal que permite. Só afirma que, de algum modo, vale a pena. E como nota Frame, ela também tropeça em detalhes bíblicos. A Escritura não descreve o mundo, antes da queda, como moralmente imaturo e carente de amadurecimento pelo sofrimento. Adão foi criado bom, não como um projeto inacabado. Cada uma dessas 5 respostas resolve a tensão lógica cortando um dos 2 fios que a Escritura amarra com igual firmeza. A soberania absoluta de Deus sobre tudo o que acontece, e a responsabilidade real e integral da criatura por seu pecado. A posição reformada é a única, entre essas, que se recusa a cortar qualquer um dos 2 fios. A posição reformada sustenta 2 verdades ao mesmo tempo, sem diluir nenhuma delas. Deus decretou soberanamente tudo o que acontece, incluindo os eventos que chamamos de maus. E Deus não é em nenhum sentido o autor do pecado, a criatura é. O primeiro movimento é rejeitar a mera permissão como categoria explicativa. Calvino é direto sobre isso, já no primeiro livro das Institutas, no capítulo cujo próprio título resume a tese. Deus usa as obras dos ímpios, de tal modo que ele próprio permanece limpo de toda mácula, e logo no início ele já descarta a saída fácil. Escreve assim: daqui se engendrou a distinção entre fazer e permitir. Parece-lhes absurdo que, pela vontade e determinação de Deus, seja feito cego um homem que, a seguir, haverá de sofrer as penas de sua cegueira. Dessa forma, evadem-se tergiversando que isso se dá apenas pela permissão de Deus, entretanto, não por sua vontade. Mas é Deus mesmo que, ao declarar abertamente que Ele é quem o faz, repele e condena tal subterfúgio. No terceiro livro, tratando da predestinação, Calvino faz o mesmo movimento com ainda mais clareza terminológica. Aqui, recorre-se à distinção de vontade e permissão. Mas por que diremos que o permite, senão porque assim o quer? John Frame, mais de 4 séculos depois. As Institutas, na sua edição final, são de 1559. O livro de Frame é de 2002. Chega exatamente ao mesmo lugar por outra via, a da análise cuidadosa do vocabulário teológico. Ele escreve, em inglês,
A permissão de Deus é uma permissão eficaz. O que Deus permite que aconteça, vai acontecer. Permissão, portanto, é uma forma de ordenação, uma forma de causação. Duas fontes, dois idiomas, mais de 4 séculos de distância, e convergindo no mesmo ponto. Permissão em Deus não é passividade. O segundo movimento é mostrar, com casos concretos da Escritura, que Deus é eficiente, não passivo, na ação dos ímpios, sem que essa eficiência o torne culpado. Calvino reúne uma sequência de exemplos nesse mesmo capítulo. Primeiro, o livro de Jó. Os sabeus saqueiam os bens de Jó por pura cobiça. Satanás os incita por ódio a Deus. E ainda assim, Jó conclui: o Senhor o deu, o Senhor o tirou. Como aprouve a Deus, assim se fez. Calvino resume: Satanás e os salteadores perversos foram os ministros. Deus foi o autor, usando aqui autor no sentido de causa soberana do evento, não no sentido de agente moral do pecado, distinção que ele próprio desenvolve ao longo do capítulo. Segundo, o endurecimento de Faraó. O livro de Êxodo atribui esse endurecimento tanto a Deus quando diz: eu lhe endurecerei o coração, quanto ao próprio Faraó, quando diz que Faraó havia endurecido o coração. Calvino não escolhe um em detrimento do outro. Ele afirma os dois. O homem, quando é acionado por Deus. Contudo, ele, ao mesmo tempo, está também agindo. Terceiro, Absalão e o pecado que ele comete contra as concubinas de Davi, no segundo livro de Samuel. Deus decreta o castigo sobre Davi através desse evento. Mas Calvino faz questão de marcar o limite exato da afirmação. Nem por isso preceituou ao filho celerado cometer o incesto. Deus quer o castigo que resulta do ato. Absalão quer o ato por cobiça e orgulho próprios. Mesmo evento, duas vontades, dois níveis de causa. E o quarto exemplo, o mais carregado teologicamente porque envolve a morte do próprio Cristo. A traição de Judas. Calvino cita aqui Agostinho, e a resposta que ambos dão define toda a arquitetura da posição reformada. Ele escreve: uma vez que o Pai haja entregado o Filho, e Cristo seu próprio corpo, e Judas o Senhor, por que nesta entrega Deus é justo e o homem réu? Senão porque, em um e o mesmo ato que praticaram, a causa em função da qual o praticaram não é uma e única, um único ato histórico. 3 agentes, 3 causas, 3 propósitos diferentes. O Pai entrega por amor redentor. O Filho se entrega por obediência. Judas entrega por avareza e traição. O ato é um só. A culpa está inteiramente distribuída conforme a intenção de cada agente, não conforme a mecânica do acontecimento. Esse é o princípio que o segundo livro das Institutas generaliza, a partir do episódio dos caldeus contra Jó. O mesmo ato tem autoria simultânea em Deus, em Satanás e no homem. E o que os distingue nunca é o ato em si. É o fim, o propósito de cada agente e o modo de agir. Deus dirige por seu poder soberano, Satanás incita por ódio. O homem executa por cobiça própria. O terceiro movimento é confessional. A Confissão de Fé de Westminster cristaliza exatamente essa dupla afirmação, sem suavizar nenhum lado. No capítulo 3, ela diz: desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. E no capítulo 5, sobre a providência, a onipotência, a sabedoria inescrutável e a infinita bondade de Deus se manifestam de tal maneira que a sua providência se estende até a primeira queda e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens. E isto não por uma mera permissão, mas por uma permissão tal que, para os seus próprios e santos desígnios, sábia e poderosamente os limita, e regula e governa em uma múltipla dispensação, mas essa permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não de Deus, que, sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado, nem pode aprová-lo. O quarto movimento, e aqui Frame
acrescenta uma precisão que Calvino não tinha vocabulário técnico para formular do mesmo jeito. É reconhecer que nenhuma palavra isolada, causa, autor, permite, ordena, decreta, resolve sozinha o problema. Cada uma tem vantagens e riscos. Frame nota, inclusive, que o próprio Calvino, ora evita a palavra causa, para não implicar culpa, ora a usa livremente, ao falar de Deus como causa remota do mal, em contraste com a causa aproximada da criatura. O vocabulário reformado não é uma fórmula fixa, é uma tentativa disciplinada de dizer, com toda a precisão possível, algo que ultrapassa nossa capacidade de sistematizar por completo. Frame chega a usar, com ressalvas explícitas, a imagem do autor e sua obra. Deus se relaciona com o pecador, como Shakespeare se relaciona com Macbeth. Só que ele mesmo corrige um exagero comum nessa ilustração. Dizer que Shakespeare matou Duncan seria errado. Quem mata Duncan é Macbeth, dentro do mundo da peça. Shakespeare escreveu o assassinato, mas não o cometeu. A diferença de nível, Deus como Senhor absoluto da história, nós como criaturas dentro dela, tem para Frame significado moral, não só metafísico. E é exatamente essa diferença de nível que Paulo explora em Romanos, no capítulo 9, o único lugar da Escritura em que o problema do mal é tratado de frente de forma explícita na estrutura de uma carta doutrinária. Ele escreve: porventura, o objeto moldado dirá àquele que o moldou: por que me moldaste assim? Por acaso não tem o oleiro poder para fazer de uma só massa um vaso para honra e outro para desonra? Calvino cita essa mesma passagem no seu próprio tratamento da predestinação. E Calvino e Frame, de novo dois autores mais de 4 séculos de distância, chegam ao mesmo texto como resposta final. A resposta bíblica ao problema do mal não é uma teoria que dissolve o mistério. É uma reafirmação da soberania e da justiça de Deus como categorias que ultrapassam a régua com que a criatura tenta medi-las. Vamos agora às objeções mais fortes que essa posição enfrenta. A primeira: se o pecado é necessário, ele deixa de ser pecado. Se é voluntário, então podia ter sido evitado. Logo, a doutrina reformada seria incoerente. Calvino responde distinguindo necessidade de coação. O homem peca necessariamente. Está preso à escravidão do pecado, mas peca por vontade própria, não arrastado contra sua vontade. O exemplo que ele usa é o próprio diabo. Ele só pode fazer o mal e, ainda assim, peca voluntariamente porque ninguém o força a odiar o bem. Essa é a natureza que ele mesmo escolheu ao se corromper. Calvino escreve: o homem, como foi corrompido pela queda, certamente peca porque o quer. Não contra a vontade, nem coagido. Necessidade e responsabilidade não se excluem. A Escritura as afirma juntas o tempo todo. A segunda, e isso torna Deus arbitrário. Como pode ele condenar alguém antes mesmo de essa pessoa existir, sem causa prévia no próprio homem? Calvino não foge da pergunta, mas recusa-se a buscar, atrás da vontade de Deus, uma causa mais alta do que ela mesma. Ele escreve: quando, pois, se pergunta por que o Senhor agiu assim, há de responder-se porque o quis, porque, se prossigas além, indagando porque ele o quis, buscas algo maior e mais elevado que a vontade de Deus, o que não se pode achar. Isso não é arbitrariedade cega. É reconhecer que a vontade de Deus é a régua da justiça, não está sujeita a ela. E, ao mesmo tempo, Calvino insiste que a causa da condenação do pecador está na corrupção real desse pecador, não apenas no decreto. Ele escreve: a causa evidente de nossa condenação está na natureza corrupta do gênero humano, que nos é mais próxima, antes que a busquemos, oculta e totalmente incompreensível na predestinação de Deus. A terceira, isso implica favoritismo da parte de Deus, parcialidade, o que a Escritura nega explicitamente. Calvino mostra que a acepção de pessoas no vocabulário bíblico se refere a critérios humanos externos, riqueza, nobreza, origem étnica, não a liberdade soberana de Deus para eleger sem base em mérito algum. Ele escreve: Deus elege por filhos, sem nenhum mérito, aqueles a quem bem lhe apraz, rejeitando e reprovando os demais. Não há mérito prévio nem nos eleitos, nem nos réprobos. E é exatamente essa ausência de mérito, dos dois lados, que exclui o favoritismo no sentido bíblico do termo. A quarta, essa doutrina desestimula o esforço por uma vida íntegra.
para que se esforçar se tudo já está decretado? Calvino responde com a própria prática de Paulo. Ninguém pregou a eleição gratuita com mais veemência do que ele, e ninguém exortou a santidade com mais insistência. Paulo escreve aos Efésios que fomos eleitos para este fim, para que levemos uma vida santa e irrepreensível. A eleição não é pretexto para a indolência, é o próprio fundamento dela. Quem usa a doutrina como desculpa para o pecado está, segundo Calvino, arguído da mais impudente falsidade. E a quinta, que vem direto do Frame, o modelo do autor e da obra. Deus como escritor da história não faz de Deus o autor do mal, no sentido de responsável por ele. Frame responde separando dois sentidos da palavra autor: causalidade e culpa. Dizer que Deus é autor da história, no sentido de causa soberana de tudo o que acontece nela, é diferente de dizer que Deus é autor do mal, no sentido de quem comete o mal e é culpado por ele. Macbeth mata Duncan. Shakespeare não. O modelo, bem entendido, é exatamente o que impede, e não o que autoriza, atribuir a Deus a culpa pelo pecado de suas criaturas. Calvino termina seu tratamento da predestinação com uma frase que resume toda a disposição de espírito exigida por esse assunto. Ele escreve: douta é a ignorância, uma espécie de loucura, a avidez de conhecimento. Isso não é anti-intelectualismo. É a mesma disciplina que levou Paulo, depois de escrever 9 capítulos de argumentação fechada na carta aos Romanos, a fechar o assunto com uma exclamação, não com uma equação. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! A posição reformada não promete dissolver o mistério. Ela promete algo mais sólido: manter juntas, sem trair nenhuma delas, as duas verdades que a Escritura afirma sobre o mal: que ele está debaixo do governo absoluto de Deus, e que a culpa por ele pertence inteiramente à criatura que o pratica. É exatamente por isso que essa doutrina resiste a virar bandeira de nenhum dos dois lados do debate popular. Nem o arminiano, que precisa de um Deus limitado para preservar sua bondade, nem o hiperdeterminista, que precisa de um Deus autor do mal para preservar sua soberania, encontram aqui conforto fácil. O centro da resposta cristã ao problema do mal não é, no fim, um argumento, é um acontecimento. O mesmo Deus que, segundo a Escritura, ordenou a entrega do seu Filho às mãos de homens ímpios é o Deus que, nesse mesmo ato, resolveu o problema do mal por dentro. Como diz a Confissão de Fé de Westminster, pela sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, o Senhor Jesus satisfez plenamente a justiça do Pai. E com isso, tornou possível que a justiça e a misericórdia coexistam sem contradição. O mesmo enigma, resolvido na cruz, que Paulo trata de forma abstrata em Romanos 9. Fica a pergunta que qualquer pessoa séria, diante desse assunto, precisa fazer a si mesma: se o maior mal da história, a execução do único inocente que já existiu, foi, segundo a própria Escritura, decretado por Deus, e ainda assim produziu o maior bem que o universo já viu, que autoridade cada um de nós tem para exigir que os males menores da própria vida sejam explicados antes de serem confiados a esse mesmo Deus. Inscreva-se no canal, ative o sino e acompanhe a próxima resposta desta série.